Vamos começar então a nossa 29ª aula de Lazarus Pascal, tá? Eu já vou pedir para vocês assistirem o vídeo, dar um clique aí no gostei, se inscreva no canal, deixe um comentário, tudo bem? Bom, vamos lá para a nossa 29ª aula, tá bom? Então essa daqui vai ser a nossa 29ª aula, tudo bem? Nossa 29ª aula de Lazarus Pascal. Tudo bem? Hoje é o dia 8/7/2020 e agora são 14 horas e 53 minutos. Tudo bem? Então, tá? E o que nós estamos estudando? Nós estamos estudando a parte de erros, tá? E depuração do código. Tudo bem? Nós vamos... seria apenas um começo, uma introdução, tá? Seria erros e depuração do código. Seria o quê? Uma introdução, tá? Que tem muita coisa em relação a esse aspecto dos programas que a gente podia estar analisando. Então, vamos fazer um exemplo, né? A primeira coisa que a gente vai fazer, vamos fazer um exemplo, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho, numa escola, eu tenho um aluno, tudo bem? Eu tenho um aluno, tá? Eu tenho o nome dele. Vamos colocar aqui o nome, por exemplo, vamos colocar aqui Paulo da Silva. Vamos imaginar que ele tem as notas na disciplina, vamos imaginar que em matemática, ele vai ter as notas referentes aos bimestres, né? No primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre e quarto bimestre. Vamos imaginar, por exemplo, que ele tirou 6, 8, 7 e 9. Tudo bem? Aí o que acaba acontecendo? Eu quero, né? Eu quero, né? Vamos imaginar aqui. Calcular a média aritmética das notas, tá? Tudo bem? Então, eu vou ter um conceito aqui que vai ser o conceito de média. E eu sei que eu calculo a média somando as notas, tá? N1 mais N2 mais N3 mais N4. Eu estou colocando entre parênteses porque eu vou dividir por 4, ou seja, a quantidade de notas dividido pela... Eu vou somar as notas dividido pela quantidade delas, tá? E se eu não colocasse parênteses, ele ia primeiro fazer a divisão antes de fazer as adições. Ao colocar os parênteses, eu altero a ordem de precedência, então eu vou somar primeiro para depois estar dividindo, tá? E aí esse meu programa ele tem uma segunda condição, tá? Se a nota for maior que 6, tudo bem? Aluno aprovado, tá? Se a nota estiver entre 4 e 6, o aluno está de recuperação. Ele está de recuperação. Beleza? E se a nota for menor que 4, reprovado. O aluno está
Na verdade, aqui é média, né? O aluno está reprovado. Então, vamos trocar a palavra nota aqui, ó. Nota, nota, nota. Vai ser o quê? Vai ser média. Tudo bem? Média. Média, tudo bem? Tá? E aqui eu ainda vou colocar mais uma condição. Nenhuma nota pode ser menor que zero. Tudo bem? Tá? Então, eu vou fazer um programinha em Pascal, usando Lazarus, tudo bem? Aonde eu vou entrar com o nome do aluno, a disciplina, com as notas, ele vai me calcular a média, e aí eu vou fazer vários testes, né? Primeiro eu tenho que verificar se as notas são maiores que zero. Depois eu calculo a média, e aí se a média for maior que 6, né? O aluno está aprovado, entre 4 e 6 ele está de recuperação, e se não for maior que 6 e não tiver entre 4 e 6, é óbvio, né? Ele vai ser uma nota menor que 4, então o aluno está reprovado. E aí eu vou usar, tá? Eu vou usar vamos dizer assim, as possibilidades de depuração do código para acompanhar a execução desse programa passo a passo. Tudo bem? Então, vamos entrar lá no Lazarus, tá? Então, vamos entrar no Lazarus, tá? Entrando no Lazarus, eu vou verificar aqui se tem alguma coisa aberta, vou fechar. Começar aqui um novo, tá? Projeto simples, vou dar um OK, OK? Já vou salvar, tá? Eu vou colocar aqui, esse aqui é um exemplo da aula 0029, OK? Eu vou chamar de proj 0029, tá? E vamos lá então, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar minhas variáveis, né? Então eu vou colocar aqui, ó, definindo as variáveis necessárias, tudo bem? Então eu vou colocar var, eu vou precisar de quem? Eu vou precisar de uma variável para o nome, então essa variável nome aluno, vou chamar de nome aluno, 2 pontos, vai ser do tipo string. Vou chamar disciplina, vai ser do tipo string também. Vou criar uma variável, as notas, tá? Então eu vou chamar de N1, N2, N3 e N4, tá? Elas vão ser do tipo double, tá? Vou criar uma variável média, que também vai ser do tipo double. E aqui eu vou criar uma variável situação aluno, né? Se ele foi aprovado, reprovado, que vai ser do tipo string. Tudo bem? Então, eu estou criando essas variáveis, tá? Vou inicializar as variáveis, inicializando as variáveis. Vou colocar nome aluno. Tudo bem? Disciplina. Estou inicializando, vou colocar N1 igual a 0, N2 igual a 0, N3 igual a 0, N4 igual a 0, tudo bem? Média igual a 0 também. A situação do aluno, eu vou colocar como, por enquanto, nada. Tá? Então, inicializei as minhas variáveis. Vou já colocar aqui quando o programa termina, finalizando a execução do programa. Já vou colocar aqui ó,
fim do programa, tá? Pressione uma tecla para finalizar. Tudo bem? Então, já fiz, já declarei as variáveis, já inicializei as variáveis, já fiz o fim do programa. Agora, o que eu vou fazer? Leitura dos dados, né? Quais são os dados? Eu tenho que ler o nome do aluno, tenho que verificar a disciplina, eu tenho que ler as notas, né? Então, vamos lá. Informe, vamos colocar write, informe o nome, oh meu Deus, o nome do aluno. Read line, nome aluno, tá? O que eu vou ter que perguntar mais para o cidadão? Eu vou ter que perguntar mais para o cidadão qual é a disciplina, né? Então, aqui informe o nome da disciplina, ok? Aí eu vou perguntar as notas. Eu preciso saber quais são as notas, tá? Informe a nota do primeiro bimestre. Aí eu vou ler quem? Vou ler N1, tudo bem? E aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer a mesma coisa para N2, N3 e N4. Então, informe a nota do segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Então, eu vou informar a nota do primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre, tudo bem? Vamos ver se até aqui está tudo funcionando. Vamos lá dar uma olhadinha aqui, tá? Ele está dizendo que as variáveis não estão sendo usadas ainda, as mais normal, ok? Eu só vou colocar aqui, um azul escuro, eu vou colocar aqui um branco, eu vou colocar aqui em fonte, colocar um 28 em negrito, ok? Vamos colocar o nome do aluno aqui, vamos colocar Damares Silva. Informe o nome da disciplina, matemática. Tá? Nota do primeiro bimestre 8, 6, 2 e 8. Tá, beleza? Fim do programa. Pressione uma tecla para finalizar. Tranquilo. Que é a nossa janela de mensagem. Agora, o que eu tenho que verificar? Eu sei aqui nas condições, que nenhuma nota pode ser menor que zero. Então, eu tenho que verificar isso. As notas não podem ser, nenhuma nota pode ser menor que zero. Então, vamos agora processamento dos dados, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Verificando se todas as notas são maiores que zero, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, if N1, se ele for menor que zero, tá? Ou N2 menor que zero, ou N3 menor que zero, ou N4 menor que zero, then, o que vai acontecer se eu tiver as notas menores que zero? Não pode. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu vou criar mais uma, o que eu faço aqui? Eu vou colocar aqui em situação do aluno, vou colocar aqui situação do aluno, ó, write line, vou colocar um begin, tudo bem? Vou colocar aqui um begin, write line,
WriteLine, as notas digitadas não são válidas, ok? Tá? Então, não vai dar para fazer nada aqui, tudo bem? Agora, vamos imaginar, então, que as notas ou são iguais a zero, o else, né? Ou essas notas, elas são maiores que zero. Então, se elas são iguais a zero, maior que zero, eu posso fazer a continha. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calculando a média do aluno. Então, eu vou fazer aquela fórmula lá. Média igual a N1 mais N2 mais N3 mais N4. Tudo isso dividido por 4, porque são 4 notas, que é isso daqui, ó. Tá? A média é N1 mais N2 mais N3 mais N4 dividido por 4, ok? Tá? Então, eu fiz a minha média. E se eu fiz a minha média, agora eu vou verificar a situação do aluno. Verificando a situação do aluno. Ok? Então, vamos lá. If média, se ela for maior que 6, ok? Vamos colocar maior igual a 6, vai? Maior igual a 6, then eu coloco que a situação do aluno, eu criei a variável situação, né? Situação aluno. Situação aluno, vou colocar aprovado, ok? E se não for maior ou igual a 6? Então, como eu vou ter que ter um else aqui, eu não coloco ponto e vírgula, porque a instrução ainda não acabou. O else o quê? If. E se a média ela for maior ou igual a 4 e a média for menor que 6. Ou seja, se a média for... Qual é a condição que eu tenho que observar aqui? Ó? Então, por exemplo, se a média for maior que 6, aprovado. Se a média estiver entre 4 e 6, o aluno está de recuperação. Então, voltando para cá, o que eu vou fazer? Eu vou escrever isso, ó, situação aluno, ele está de recuperação. Beleza? E aí, como eu vou ter mais um else, vou colocar aqui, ó, o else, vou fazer mais... Bom, aí o que acaba acontecendo? Se a nota não é maior que 6, se ela não está entre 4 e 6, eu não preciso fazer um outro teste, porque é lógico que ela está abaixo de 4, tudo bem? Então, eu já escrevo aqui, ó, situação aluno reprovado. Tudo bem? Situação do aluno é reprovado e não tem esse bendito desse parênteses aqui, tá? Então, a situação do aluno é reprovado. Então, se for maior que 6, aprovado. Entre 4 e 6, recuperação. E menor que 6, ele está reprovado. Calculando a média, verificando a situação. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou repetir, vou informar a situação do aluno. Então, agora é a saída dos dados, né? O que eu vou fazer aqui? WriteLine, né? WriteLine. A situação do aluno é, dois pontos, tudo bem? Eu vou colocar mais um WriteLine aqui, e aí eu escrevo situação aluno, beleza? Então tá aqui, ó. Eu declarei as variáveis, inicializei, fiz a leitura dos dados, verifiquei se as notas são maiores ou iguais a zero, tá? Se elas forem menores, as notas são inválidas. Eu calculo se elas são maiores ou iguais a zero, ou alguma igual a zero, eu calculo a média, verifico a situação do aluno e exibo o resultado na saída. Tudo bem? Vamos testar. E aí, a gente teve um erro. Qual é o meu primeiro erro aqui? Ó?
Média é 2 pontinhos igual. No Pascal, atribuição de um valor é 2 pontos igual. Aí teve mais um errinho aqui. Vamos ver. Ah, faltou o que aqui? Faltou o then. Tudo bem? Aí, só um segundo. Só um segundinho aqui. Eu vou dar uma parada. Bom, continuando a execução aqui, ó. Então, tarará, vamos verificar de novo. Vou apertar o F9. Agora foi. Tudo bem? Então, lá, informe o nome do aluno. Vamos colocar aqui Benedito. Benedito dos Santos. Qual a disciplina? Matemática. Tá? A nota dele no primeiro bimestre foi 6. No segundo foi 4. 2. Depois 3. Ou seja, o aluno está reprovado. 6 mais 4, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 3, 15. 15 dividido por 4 vai dar 3 e alguma coisa. Ou seja, seria bom a gente estar exibindo a nota para saber, afinal de contas, qual foi a média final dele, né? Então, vamos colocar aqui também, vamos colocar aqui, ó, a write line, tá? Vamos colocar aqui a média do aluno é 2 pontos, tá? Vou colocar aqui vírgula média. Tá? E vou colocar para aparecer com 5 casas e 2 casas depois da vírgula. Então, vamos apertar aqui o F9 de novo, não teve nenhum erro. Vamos de novo, agora aqui vai ser a Patrícia Leal. Ela está na matéria de História. Vamos fazer a Patrícia passar de ano. Então, 9, 7, 8, 6. Então, ela ficou com uma média de 7,5 e a situação dela é aprovada. Vamos testar uma outra pessoa aqui agora. Vamos colocar aqui o Pedro Sampaio, tá? Na disciplina de Geografia. Esse daqui vai ficar de recuperação. Então, eu vou colocar 4, 5, 6, 5. Então, a média dele é 5 e ele ficou de recuperação, tá bom? Vamos testar agora. Vamos fazer o cidadão ser reprovado. Então, vamos colocar aqui André Pereira. Disciplina, vamos colocar aqui em português. Coloquei sem acento, tá? Vamos colocar aqui 2, 3, 4 e 1. Aí a média dele foi 2,5 e ele está reprovado. E vamos testar agora se a pessoa digitou uma nota negativa. Então, vamos colocar aqui Isabel Severina, né? Nome da disciplina, Artes. E aí ela tirou 1, 2, 0 e menos 3. Não existe nota negativa, né? Então, vamos lá. As notas digitadas não são válidas, sim, do programa. Por quê? Porque uma das notas dela é negativa. Tá? Então, as notas elas têm que ser iguais a 0 ou maiores que 0. Vamos imaginar um cidadão que tirou tudo 0. Tá? Então, vamos colocar aqui. Carlinhos. Tá? Vamos colocar aqui. Física. Nota do primeiro bimestre 0. Opa. Vai dar erro, mas tudo bem. 0. Travou já. Tá? Travou. Vou fechar por aqui. Tá? Vamos voltar aqui para o Lázaros. Interromper o programa. Vamos de novo. Ops. Vamos ver o que aconteceu aqui. Tá um monte de coisa aberta. Deixa eu ver. Vamos ver o programa aqui. Vamos executar o programa. Então, vamos lá. Carlinhos. Informática. 0, 0, 0, 0. A média do aluno é 0, a situação dele é reprovada, ou seja, notas iguais a 0 eu posso, só não posso ter notas menores que 0. Bom, mas tudo bem, e agora o que eu quero fazer? Agora eu quero fazer
a depuração do código, tá? Então, eu vou aqui em exibir, editor de código, eu vou maximizar, e o que, que eu quero que aconteça? Eu quero que o programa, ele crie as variáveis, inicialize, leia os valores, mas quando ele chegar aqui nesse if, eu quero acompanhar o que está acontecendo. Então, daqui até aqui, ele vai executar tudo a hora que eu apertar o F9, tá? Então, quando eu apertar o F9, ele vai executar tudo até aqui. Então, eu vou colocar um ponto de parada aqui, ou seja, um breakpoint. Ele vai parar aqui. Aí, a partir daqui, eu vou analisar os valores das variáveis. E aí, eu vou fazer passo a passo com o F8 até chegar aqui, onde eu vou ter a média e eu vou ter a situação do aluno definida. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou apertar o F9 para ele vir até aqui, o meu ponto de parada, meu breakpoint, e depois eu vou executar uma instrução por vez, passo a passo, até definir qual é a média e qual é a situação do aluno. Aí, a hora que eu já souber isso, eu vou apertar o F9 de novo para ele finalizar a execução do programa, tá bom? Então, eu vou apertar o F9, tá lá, informa o nome do aluno, vamos colocar aqui Silvia Santos. A disciplina vamos colocar aqui Educação Física, tudo sem acento, né? Então, qual vai ser a situação da Silvia? Eu quero que vai até o final. Então, eu vou reprovar a Silvia. Vai ser 3, 4, 5 e 1, tá? Então, eu digitei as notas, até aqui tudo bem. Ele não chegou ainda no if. Aí, eu apertei aí, pronto. Chegou no if. Então, olha só. Ele tem aqui meu ponto de parada. Ao colocar o mouse sobre a variável, eu consigo visualizar o conteúdo delas. Então, eu estou vendo que N1 é 3. O meu N2 é 4, o meu N3 é 5 e o meu N4 é 1, ou seja, nenhum deles é menor que 0. Então, ele não vai fazer esse begin end, ele vai para o else. Então, eu vou apertar o F8 e aí ele veio, ó. Ele não executou esses comandos, ele já veio aqui pro depois do else, do begin, e ele vai calcular a média. Tudo bem? Então, eu vou apertar o média por enquanto, ó. O média é 0. Vou apertar o F8, qual o valor da média? Vamos ver, ficou 3,25. E aí eu começo o if. Se 3,25 é maior ou igual a 6, não. Então, ele não vai fazer esse daqui. Ele vai para quem? Ele vai para o else. F8. Aí ele vem para cá, ó. 3,25 é maior ou igual a 4? Não, é falso. 3,25 é menor que 6? Sim, mas falso com verdadeiro no end dá falso. Então ele não vai estar de recuperação, tá? Ele vai para o quê? Qual vai ser a situação dele? A situação dele no momento, aqui ó, é nada, tá? Mas na hora que eu apertar o F8, a situação dele é reprovado com uma média de 3,25. Daqui para cá eu não quero ver, porque aqui é só a exibição dos dados. Então eu aperto, eu estou aqui, ó, a flechinha ela está indicando a posição. Então eu vou apertar F9 e ele vai para o final do programa. E aí deu a situação do cidadão que está reprovado. Tudo bem? Vamos fazer de novo agora para uma pessoa que vai ficar de recuperação. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome vai ser Maria das Dores. A matéria faz de conta em inglês. Não vai ficar de recuperação? 4, 5, 6, dá 15, né? Vou colocar um 5 para ela. E aí parou. Então eu tenho aqui as notas, tá? Eu consigo, aqui é o meu ponto de parada, eu consigo visualizar o conteúdo das notas, das variáveis, ó, 4, 5, 6, 5. Então ele vai pular esse pedaço, porque todas as notas são maiores que 0. Vou apertar o F8. Vou calcular a média. Vamos verificar qual foi a média. 5. Então 5 é maior que 6? Não. Agora vamos ver aqui, ó. 5 é maior ou igual a 4 e
5 é menor que 6? Sim, é verdadeiro. Então, ele vai fazer essa linha aqui. Então, vamos fazer, ó, F8 está fazendo, fez, definiu a situação do aluno como recuperação, tudo bem? Aperto F9, está lá, recuperação, tudo bem? E eu vou fazer uma onde a pessoa digitou alguma informação inválida, ou seja, uma nota menor que 0. Então, vamos colocar aqui, Elaine, a disciplina é artes, as notas dela são 3, 4, 0 e -2. Aí ele vai verificar as notas, né? Na hora que como eu tenho essa nota aqui, ela é -2, -2 é menor que 0, então eu vou ter falso, falso, falso e um verdadeiro. Mas no OR, basta que uma condição seja verdadeira para que a sentença seja verdadeira. Então ele vai fazer isso daqui. Então eu vou apertar meu F8, ele vai falar que as notas digitadas são inválidas e acabou o programa, tá bom? Então vamos ficando por aqui. Falta a gente ver algumas coisas ainda na parte de depuração de programa, um monte de coisa na verdade, mas por enquanto tá bom, tá? Nós vimos como colocar um breakpoint, né? Basta você clicar aqui do lado, você pode acrescentar mais de um breakpoint no seu programa, tudo bem? Para tirar o breakpoint é só clicar em cima, tá? E para você executar o F9, para fazer passo a passo o F8, e quando a gente for estudar procedimentos e funções, nós vamos usar o F7 também, tá bom? Então, vamos ficando por aqui, e assim a gente termina a nossa